Mas a gente tem aqui alguém que ontem venceu e venceu junto com o Brasil, que foi Maria Lúcia Fatorelli. Conseguiu, com muito empenho, esse empenho cívico, conseguiu que não fosse votada ontem a securitização, que estranhamente, Maria Lúcia Fatorelli, professor Luiz Moreira, Wellington Calazans, estranhamente não se falou de securitização em nenhum veículo da imprensa, nem da grande imprensa, de um lado, nem da dita imprensa alternativa, a blogosfera. Ninguém falou de securitização, só se falava de securitização aqui no Duplo Expresso. Bom dia, Maria Lúcia Fatorelli, parabéns. Olha, bom dia e a minha gratidão a todos vocês, né, que colaboraram muito, foi fundamental a mobilização que o Duplo Expresso, né, na pessoa aí do Calazans, sua também, Rômulo, Luiz Moreira, todas as pessoas que tomaram conhecimento desse problema e nos apoiaram de alguma forma, divulgando, se inteirando desse esquema, né, que querem aprovar através desse projeto de lei que está totalmente cifrado. Quem lê o projeto de lei não entende o que está por trás. Então, olha, não tem sido fácil. O papel de vocês foi fundamental para ajudar nessa divulgação, porque, como você disse, a grande mídia quase não fala, e quando fala, fala errado. Saiu um artigo no Correio Brasiliense, algumas semanas atrás, de um assessor do Senado, que trabalha lá na equipe do Serra, totalmente equivocado. Nós pedimos o direito de resposta, porque num parágrafo desse artigo, ele dá aquela desqualificada na gente. Ele não fala da auditoria cidadã, lógico, mas ele fala daqueles que tratam o tema como se fosse algo imposto pelo FMI, como se fosse um esquema fraudulento. Então, ele está claramente falando da gente, e como se tivesse relação com a Grécia. Então, ele fala essas três coisas, claramente se referindo a nós. Então, nós pedimos direito de resposta, pessoal, a gente fala isso, e a correspondente lá do Correio chegou a falar o tamanho do artigo, nós preparamos, não publicaram, não deram a menor satisfação, e nós fizemos, então, um relatório que até a Arquidiocese de São Paulo replicou, rebatendo parágrafo por parágrafo, desmontando e apresentando documentos, porque eles falam qualquer coisa e depois xingam e falam que a gente é que é irresponsável. Eles é que são irresponsáveis, falam qualquer coisa sem prova, sem documento, e tudo que a gente está falando tem documento, né? Então, olha, o papel de vocês e de todas as pessoas que apoiaram a Auditoria Cidadã, nossos voluntários, gente, que ficaram horas em pé naqueles corredores lá do Congresso, distribuindo o folheto, enfrentando ali aquele diálogo difícil. Olha, alguns parlamentares nem param, outros falam, já recebi vários, eu vou votar a favor, e sabe, tratam a gente mal. Poucos são aqueles que param e falam, o que é isso mesmo? Você pode me explicar por que vocês estão fazendo isso aqui? E aqueles que pararam, inclusive de partidos distintos, não é? Teve um deputado do partido do Serra, que ontem falou, eu faço questão de dar um depoimento para vocês. E nós até divulgamos um deputado jovem lá do Nordeste, do PSDB, parou e falou, olha, isso aqui é grave, não é? Então, olha, é um esquema do mercado financeiro. Isso aí, se tivesse uma consciência maior, isso aí não é coisa de partido. Isso aí está acima de partidos, acima de governos. É um esquema mundial, é gravíssimo. E a vitória ontem, olha, foi muito boa. Temporária, né?
temporária, de fevereiro de volta. Wellington, só antes de passar para você, eu falei aqui outro dia, Maria Lúcia Fatorelli é a nossa Don Quixote, né? Ontem ela implodiu de moinhos, mas vai lá, Wellington. Bom dia, Maria Lúcia Fatorelli. Estamos todos muito felizes aqui com essa grande conquista. Conversamos aí, já era madrugada aqui, quando a gente conversou e combinou aí essa participação sua aqui nessa live especial, e eu tinha certeza que o professor Luiz Moreira iria adorar ser interrompido com essa grande notícia, né, porque ele também estava muito empenhado nessa luta para que pudéssemos ter esse êxito que tivemos. E eu lhe digo, não ganhamos apenas 2 meses ou 3 meses, como algumas pessoas estão colocando. Nós ganhamos uma mudança de cenário. E ontem você me falou uma coisa muito interessante, que foi a possibilidade de publicar um livro explicando para a população e para os novos políticos o que é essa tentativa de transferir atribuições do Estado para os bancos, que é a arrecadação. Nada mais do que isso. O banco vai receber o imposto na sua conta e vai entregar ao Estado papéis podres que eles precisam se livrar, e endividando os estados e lucrando com juros extorsivos lá na frente. Então, o falso e aparente ganho imediato é apenas uma espécie de isca. É a isca, não é isso? Então, Fatorelli, eu vou passar a palavra para você, mas só para complementar o seu pensamento, é notório no Brasil que as empresas de comunicação estão relacionadas com os bancos. Inclusive, um blog que se vende aí como de esquerda no Brasil, que segundo Paulo Henrique Amorim, ele é um blog que pertence a Daniel Dantas, certo? Por isso que eles não falam, porque eles vão quebrar o interesse do patrão? Não vão. E outros jornalistas que atuaram no campo da direita militaram mesmo para Collor, Fernando Henrique Cardoso, e que diziam que aqueles estragos que estavam sendo feitos contra o Brasil eram importantes para a modernização do Brasil. Ele especialmente, eu me refiro especialmente ao Luiz Nassif, eles não falam sobre esse tipo de assunto porque eles vivem desse balanço, desse equilíbrio entre puxar o saco de um e puxar o saco de outro, para poder ter penetração por todos os lados e tentar ganhar de todas as formas. E nós aqui não alugamos nas nossas canetas. Nós aqui apresentamos, como você disse, documentos sobre tudo que fazemos. Nós aqui trabalhamos com a verdade. E eu quero, com muita satisfação, o dia de ontem não foi só um dia triste por causa da justiça brasileira. Nós recebemos ontem mais um documento das Nações Unidas provando que o dossiê contra Rômulo Maia, que foi feito por Luiz Nassif, dizendo que Rômulo foi para Angola a mando da empresa Trafigura, é uma notícia falsa. Esse é o segundo documento das Nações Unidas. Nós estamos preparando um presente de fim de ano para esse jornalista que aluga caneta, ao deputado Paulo Pimenta, que a gente chama carinhosamente de DJ Paul Pepper, porque ele toca musiquinha em live e não faz absolutamente nada pela política brasileira. E nós estamos preparando esse presente de Natal para mostrar quem é o rei do fake news no Brasil. Então, Fatorelli, a nossa honra de ajudar pessoas como você e de ter no nosso elenco pessoas como o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, que me falou: Wellington, sabe por que vocês não têm patrocínio? Porque vocês falam mal de todo mundo. E eu prefiro ter a minha consciência tranquila a ter o patrocínio e não poder falar o que está errado. Eu prefiro ter a minha consciência tranquila de poder ligar a qualquer momento para uma pessoa como você, como Rômulo, como Luiz Moreira, como Carlos Krebs, e conversar sobre coisas sérias, até que ficar fazendo arranjos. Então o Duplo Expresso tem a obrigação de dar voz a pessoas como você. Essa sua conquista é um pouco da nossa conquista, porque é o nosso combustível. Muito obrigado, Fatorelli, por tudo que você fez. Eu agradeço e agradeço em nome do nosso coletivo, de toda a Auditoria Cidadã. Que para nós é um orgulho ter um veículo de mídia disponível como o Duplo Expresso, né, com essa coerência, com esse trabalho ético e verdadeiro, né, que vocês têm desenvolvido, e compartilhar esse espaço. Né? Eu estou um pouco constrangida de interromper o Luiz Moreira, eu vinha te assistindo aqui pelo Face, Luiz, mas é muito importante esse espaço que vocês nos deram, porque, olha, não foi pouca coisa o que a gente conseguiu. Semana passada, principalmente,
estava tudo armado, estava lá dentro vários governadores, prefeitos, iludidos, né, com aquele dinheirinho que esse negócio propicia inicialmente, a banca toda lá pressionando, e semana passada nós éramos 12 militantes da Auditoria Cidadã lá, porém 12 horas em pé lá naqueles corredores, desde segunda-feira, porque semana passada teve sessão desde segunda-feira, segunda, terça, quarta e quinta, e essa semana de novo. E todos lá dentro diziam, vai ser aprovado, já tem acordo, vai ser aprovado. E a gente lá, acreditando que a nossa mobilização ia fazer diferença, e fez. Né? A gente foi ganhando de 1 a 1, e eu concordo inteiramente com você. A gente não ganhou apenas 2 meses. Se não fosse a nossa mobilização, esse projeto já teria sido aprovado há 3 anos. Teria sido aprovado de cara no Senado e passado também na Câmara, porque ninguém sabia o que era. E a propaganda é uma propaganda sedutora, é uma propaganda de que vai ajudar a arrecadar créditos podres, que vai limpar a carteira da dívida ativa, que vai trazer recurso para o Estado. A propaganda é incrível, não é? Só que é falsa, é mentirosa, ao contrário, em vez de trazer recurso para o Estado, é um rombo, entrega arrecadação, recebe 200 para ficar devendo 880, gera dívida ilegal. É tudo aquilo que vocês já sabem, não é? Então, a ideia do livro surgiu ontem na Câmara, justamente dialogando com pessoas que viram o documento que a gente preparou para desmontar o artigo do Correio Brasiliense. Só para desmontar aquele artigo foram páginas e páginas, porque a gente fez questão de colar naquele relatório os documentos, não é? E colocar vários links. Aí quem estava comentando com a gente lá nos corredores esse documento falou, olha, isso aqui dá um livro. Por que vocês não fazem um livro? Porque aí sai do panfletinho, sai do... o panfleto é importante, mas a gente tem que ter algo mais robusto e completo, falando da Grécia e falando de das semelhanças, né? Porque não chega a ser idêntico, porque aí na Europa montaram uma empresa só, com 17 países europeus sócios, esconderam a empresa em Luxemburgo, porque a legislação de nenhum país autorizaria isso, né? E aqui no Brasil é mais grave ainda, estão criando uma empresa em cada estado, uma empresa em cada município, e já criaram, o Meirelles antes de sair já criou uma empresa em âmbito federal, né, que a gente está mapeando. Então, eu creio realmente que o livro vai ser importante. Não vamos ter férias, vamos batalhar para, em fevereiro, estar com esse livro pronto. Muito bem. Professor Luiz Moreira queria fazer um comentário, né, professor? Porque é o seguinte, viu, Maria Lúcia? O trabalho que você faz, que todo o pessoal que em torno, que compõe a Auditoria Cidadã da Dívida, tem muitos méritos. Um dos méritos mais importantes, talvez o decisivo, seja a capacidade pedagógica que você, em especial, tem, Maria Lúcia, de explicar um tema tão espinhoso que mexe com gestão, finanças públicas, direito tributário, direito financeiro. Vocês pegam esses temas, são absolutamente estranhos, espinhosos para grande parte da população e mesmo dos especialistas em outras áreas, e explicam isso com uma tranquilidade muito grande. O que é preciso que nós frisemos o seguinte: você está de parabéns, o pessoal que faz a dívida cidadã está de parabéns, o Duplo Expresso também está de parabéns por abraçar uma causa que contraria tantos interesses. Essa senhora, essa moça, Maria Lúcia Fattorelli, tão simpática, né, tão didática, é uma leoa. O que é que ela faz? Ela desbrava um cenário
difícil, em que é preciso que nós fizemos também, viu, Romos? As instituições jurídicas republicanas, ante a posse do presidente eleito, estão absolutamente acuadas e aguardando como se essas questões não lhes dissessem respeito para não sofrerem consequências. Não é? Então é o seguinte, a auditoria da dívida está de parabéns e eu, em especial, te parabenizo, Maria Lúcia, pela tua capacidade pedagógica de tornar o difícil, o árido, fácil e simples, porque essa talvez seja a maior inteligência de todas. Ou seja, de tal modo você compreende o assunto tecnicamente, e qual é o teu esforço? O teu esforço é traduzir um tema dificílimo, permitindo que pessoas que não são afeitas a esse tema, não discutem, não estudam esse tema, possam compreender. O que é que a Maria Lúcia diz? Ela diz o seguinte: no Brasil, os entes federados, os municípios, os estados, por questões de baixa de arrecadação, estão substituindo o seu poder de polícia tributário, criando uma empresa, cada município, cada estado. E qual é a mágica? A mágica é assim, ó, por que é que essas empresas estão tão interessadas em participar desse esquema? Porque elas vão ganhar muito. O caso que a Maria Lúcia sugere é o seguinte: receberão 200, entregarão 200 essas empresas e obterão 880, quase 5 vezes mais. E com isso, abdicando das possibilidades que tem o Estado de promover saúde, educação, segurança. Então, a causa que a Maria Lúcia Fattorelli e a Auditoria Cidadã da Dívida abraça diz respeito ao futuro e ao presente do povo pobre do Brasil, que carece de Estado, porque se houver essa alienação, se o Estado abdicar da tarefa de cobrar impostos e alocar esses recursos em saúde e educação, o que nós teremos é o enriquecimento de uns poucos, né, que se transformarão milionários às custas do trabalho pobre do povo brasileiro, esses que se apropriarão desses recursos, transformarão os municípios do Brasil e os estados em falidos. E, portanto, haverá necessidade de um novo pacote econômico para cobrir o buraco deixado por esse povo, que o único propósito que tem é se apropriarem dos recursos brasileiros para viverem no exterior, como milionários. Maria Lúcia, Rômulo pediu para perguntar a você o seguinte: corre algum risco de inserirem na pauta hoje essa votação que foi transferida para fevereiro? Não, não corre. Nenhuma chance. Ontem à noite não conseguiram votar justamente porque caiu o quórum, os deputados foram saindo. E a gente atribui também isso ao constrangimento de muitos. Muitos, inclusive, de partidos que estavam comprometidos com essa pauta, mas, pessoalmente, os deputados tomaram conhecimento, né, como o Luiz Moreira acabou de dizer. Muito grata, Luiz, por suas palavras. O nosso objetivo é esse mesmo, é escancarar a coisa. Por isso é que a gente tem o nome de cidadã na nossa entidade. É uma auditoria feita por cidadãos para os cidadãos. O nosso objetivo é exatamente fazer essa tradução. E o que nos deixa mais indignados é que quando a gente lê aqueles contratos, olha, para transformar, eu não sei se eu tenho algum folheto, aqui ó, o folheto que a gente estava distribuindo lá, né? Foi esse folheto aqui, que está em PDF na página, vocês até divulgaram na matéria que vocês fizeram. Uhum. Para fazer cada seta desse diagrama que está nessa denúncia, né, do desvio de recursos, e nesse outro diagrama da geração de dívida, cada setinha dessas que vocês estão vendo aqui correspondem
a um conjunto de contratos. Não é um contrato só, não. É um conjunto de contratos. Cada parte da informação está num contrato. Outra informação está num aditivo. Você pega um aditivo, o aditivo tem um anexo. O anexo é outro contrato. Sabe, em termos assim... É um labirinto, não é, Maria? É uma lambança. Eu falo que é uma lambança. Como essa live aqui, com a sua participação, foi para celebrar, e ficou muito... Essa notícia em Rômulos, de que não pode mais ser votado hoje, já é a segunda grande notícia, e a primeira do dia. Não dá para nenhuma chance. E eu quero dizer o seguinte a você, que já que você está pensando em fazer o livro, eu sugiro a você que um capítulo desse livro, provavelmente aí, como sugestão de quem trabalha com comunicação, o penúltimo capítulo, você pegue o exemplo de sucesso da Islândia. Mas não pegue apenas como resultado da economia, pegue como mobilização social para a transformação do país. O que a Islândia fez foi expulsar banqueiros, prender políticos que estavam nesses esquemas da ciranda financeira, romper todos os contratos. Isso. E hoje, entre os nórdicos, que são os países com melhor qualidade de vida do planeta, a Islândia, que não tem o petróleo da Noruega, que não tem o dinheiro da Suécia, que não tem o dinheiro da Dinamarca, é quem tem a melhor qualidade de vida. Então, é a Islândia. Eu tenho falado isso aqui, o pessoal pensa que eu sou um louco, mas remédio, ele não é testado em grande escala. Ele é testado primeiro em cobaias e depois em pequenas pessoas que são testadas por amostragem. Eu acho que o termo é amostragem mesmo, não é isso, Rômulus? O termo científico seria amostragem. E a Islândia é a nossa amostragem de que é rompendo com o sistema financeiro que um país sobrevive, que um povo sobrevive. Eu converso muito com líderes africanos com os quais eu tenho contato. Mirem-se no exemplo da Islândia, porque é assim que nós vamos transformar o continente africano. A mesma coisa eu falo para o Brasil. É a Islândia, a solução do planeta está na Islândia. Isso. E isso só foi possível lá porque a população se mobilizou e tomou conhecimento do dano, né, que ela que estava pagando a conta. E você sabe como que foi essa conscientização? Quando fizeram esse salvamento de bancos aí na Europa, a partir de 2010, todos os países julgaram isso para o orçamento com programas de ajuste fiscal. Mas a Islândia tem uma economia tão pequena que ela acabou tendo que expedir uma fatura para cada família. Cada família recebeu uma fatura para pagar. E isso foi o estopim da conscientização, porque sentiram diretamente, porque através dos programas de ajuste fiscal, é impressionante, o dano é evidente. Mas o Luiz Moreira, que está aqui, vivendo o dia a dia aqui no Brasil, há de concordar comigo que é impressionante quando você fala que o ajuste fiscal está afetando a sua vida. Tem muita gente que diz que não é mesmo, Luiz? É impressionante. Tem muita gente que ainda não vê como que o ajuste fiscal está afetando as universidades, afetando a saúde, afetando os investimentos. Então lá, em vez de fazer o ajuste fiscal, eles fizeram também o ajuste fiscal inicialmente, mas não foi suficiente, eles tiveram que emitir a fatura. E isso foi o estopim. Então, aqui a gente tem todo esse esforço de explicar como que essas medidas vão afetando e desmoronando, né, o Estado. A gente vai fazer o livro, sim. Eu vou colocar, inclusive, o Estado de Minas Gerais, que esse esquema lá foi iniciado pelo PSDB, mas com Fernando Pimentel lá, ele fez várias outras emissões e, como é um esquema totalmente insustentável, as emissões têm que ser cada vez maiores, com um comprometimento cada vez maior da arrecadação. E é por isso que o Estado de Minas Gerais está quebrado, tá? Então, a gente vai fazer pedido de informações agora para
para colocar já o que está faltando, que a gente já vem investigando o caso de Minas, mas somos poucos para fazer tanta coisa e tem umas informações que ainda estão faltando, mas eu espero que a gente vai conseguir tudo isso para colocar no livro e vou acatar perfeitamente a sua sugestão. E um capítulo também eu vou colocar sobre o papel da mídia. Vou colocar sobre essas coisas erradas que acontecem. Notícias falsas, vocês devem ter visto semana passada o 360 Poder. Mas eu ia falar disso, eu ia falar exatamente disso, Maria Lúcia Fattorelli. Vou mostrar aqui para quem está em casa. Foi alertado ontem por um expressionauta, olha só, foi o Marcelo, me engano, Marcelo Marinho, eu tenho o nome dele aqui. Quando eu coloquei a primeira postagem ontem sobre essa questão da securitização, né? Falando das cortinas de fumaça que estavam erguendo ontem para que isso não fosse discutido, contando inclusive com a ajuda de alguns membros do PT, infelizmente, dos mais destacados, né? Toda a liderança da Câmara fazendo espetáculo lá com Gilberto Kassab, enfim. Aí o Marcelo, acho que o Marcelo Marinho mandou esse link do Poder 360, e aí eu vou mostrar aqui para vocês verem que engraçado. Eu peguei, logicamente que eu dei um print. Você sabe, Maria Lúcia Fattorelli, eu me auto-intitulei Cacique Juruna do século XXI. Ele andava com gravador, eu só faço print, né? Porque logicamente eu sabia que eles iam apagar. Você sabe que eles apagaram, Maria Lúcia Fattorelli, a matéria de ontem para hoje, mas tá tudo salvo aqui, olha só. Aí eu botei, né? Dei esse print aqui, olha a notícia falsa, datada da semana passada, uma semana atrás, 12 de dezembro, ó. Câmara atende governadores e aprova projeto de securitização da dívida. Foi pautado para uma semana depois e não foi votado. Aí eu botei isso aqui, aí eu botei, né? Escândalo. O site Poder 360 publicou na semana passada matéria, entre aspas, dizendo que securitização foi aprovada em 12 de dezembro, mas a votação ocorrerá apenas hoje, no caso ontem, 19 de dezembro. Tá tudo armado já. Aí eu fui olhar agora de manhã, que eu ia mostrar o original, ó, saiu do ar. Se você for aqui pesquisar, ó, vai aparecer, deixa eu botar. Eu olhei também. Ó, apareceu, ups, não encontramos a página que você tentou acessar. Continue navegando. Mas só que aí ele vai para a página inicial. Mas se você for no cache do Google, vou ensinar quem está em casa a fazer isso, ó. Se você encontrar aqui, ó, você vem nessa setinha aqui embaixo, aí vai para o seu cast. Aí você abre esse link, aí vai aparecer que o Google salvou, ó. Então, a vergonha deles continua disponível para quem quiser procurar, ó. Câmara atende governadores e aprova o projeto de securitização da dívida. Então, assim, a gente vê o nível de promiscuidade de veículos inventando notícia, Maria Lúcia Fattorelli, pautados pela banca e por esses interesses escusos até de alguns parlamentares. Você dizer que de todos os partidos, a gente teve um governador do PT colocando mensagem ontem, disse que inclusive tinha se reunido com a bancada do partido antes para dizer que era, inclusive foi para o Twitter, ele falou que era uma forma moderna de arrecadar, uma forma mais moderna de fazer arrecadação. Então, assim, é muito problemático isso, porque realmente é ecumênica, né? A suscetibilidade, o canto de sereia da finança, é politicamente ecumênica, né, Wellington? Com certeza. Fattorelli, olha, nós tínhamos muito para falar, mas eu quero dizer a você que, em nome do Duplo Expresso, desejamos a você um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Queremos parabenizá-la por tudo que fez e faz pelo Brasil. Você é uma verdadeira brasileira e isso nos enche de orgulho, e eu já não vou ter mais nenhum constrangimento de anunciá-la como a nossa comentarista. Você vai ter que se virar. Com muita honra, viu? Com muita honra. E vamos sim, vamos fazer isso, porque, olha, tudo que a gente puder fazer também para dar aqui publicidade a tudo que vocês têm feito, a gente vai continuar fazendo, e parabéns, viu? Muito grata, Feliz Natal também para vocês, todos e toda a equipe, tá? O professor Luiz Moreira quer falar ali, tá levantando o dedo ali, o aluno comportado. A gente podia convidar a Maria Lúcia para fazer os programas de domingo, dividir comigo o programa de domingo, Wellington. Que é o seguinte: como essa questão é uma questão que diz respeito ao financiamento, inclusive das instituições, a questão da securitização comprometeria, por exemplo, o funcionamento do Judiciário, o funcionamento do Ministério Público, entre outros temas. E como a Maria Lúcia é muito didática, né, eu ficaria muito satisfeito, viu, Maria Lúcia? A gente tem um programa, se a gente dividisse em Rômulo e Wellington, eu estou colocando aqui, seria muito bacana, né? Será. Porque Maria Lúcia tem que ir para a missa no domingo, então, pela manhã, tá? Para estar aqui disponível à tarde, que eu sei que ela vai à missa aos domingos. Sabe o que é isso aí?
Se o Rômulo... Se o Rômulo eu sou ecumênica, viu? Eu vou em tudo. Se o Rômulo é o nó juruna, ela tem que fechar tem que fazer um passe, né, o Maria Lúcia? Senão, minha filha, as pragas contra você pegam. Viu? Imagine. Praga de banqueira não pega não, Maria Lúcia, porque eles não... não pegam. Olha, a pergunta que eu mais recebo em tudo quanto é evento que eu vou é: você não tem medo, não? Você está lidando com a cúpula, né, da roubalheira mundial. Você não tem medo, não? Eu falo: olha, eu não. Eu vou ter medo de quê? Eles é que têm que ter medo, porque eles é que estão cometendo fraudes, crimes, eles é que estão matando muita gente, impedindo que a imensa maioria da humanidade tenha vida digna, porque esse esquema é mundial, como eu falei antes, está acima de partidos, de governo, de países. Eu não sei se vocês já tiveram curiosidade de ler o Estatuto do BIS, do Banco Central dos Bancos Centrais. Eles só não falam que eles são Deus, mas eles falam que eles estão acima de tudo, eles não têm que obedecer soberania para legislação de nenhum país, de nenhuma organização internacional, de nada. É um planeta à parte, Fica aqui então, do meu lado, olha, fica aqui na Basileia, aqui do meu lado. A gente ficou devendo. Olha, por problema de agenda, a gente ficou devendo para este ano o debate entre Fatorelli e Ceci Juruá, mas esse debate que parece até Mike Tyson contra George Foreman, não é Foreman o sobrenome dele? Então, vai ficar para o próximo ano, com o juiz Luiz Moreira como juiz. Intermediador. Moderador. Exatamente. Olha, debato com muita tranquilidade, conheço Ceci há anos e sei da posição dela. Você sabe qual que é o ponto da nossa divergência? A Ceci se baseia nos modelos econômicos e eu me baseio nos documentos. Então, a gente seguiu caminhos diferentes, estudando o mesmo tema. A gente seguiu caminhos diferentes. Nos modelos econômicos, a dívida aparece como moeda. Quando você pega os documentos e analisa a realidade, você vê que a dívida é gerada por mecanismos, que a dívida é gerada lá no papel. A moeda não entra nunca, não existe. Só existe para sair, para pagar, mas não para entrar. Então, é com muita tranquilidade que eu vou debater respeito a Ceci. A nossa divergência é essa, é o caminho que a gente seguiu. E modéstia à parte, eu acho que o caminho que a gente seguiu é mais concreto, é o da verdade, é o da prática, é o que está ali nos contratos, é o que está sendo praticado realmente, e é o que está levando a nossa grana, né? É só olhar para o orçamento que foi aprovado ontem, vocês viram? 1 trilhão e tanto para juros e amortizações. E, na verdade, é para juros, porque a maior parte do juro está sendo contabilizado como se fosse amortização, como a gente já falou num programa de vocês aí também. Muito obrigado, então, Fatorelli. Olha, é muita coisa para a gente falar. Eu sou grato a você. É muita coisa. Guarde um pouquinho aí para o livro. Guarde um pouquinho para o livro. Não, hoje mesmo eu já vou começar a reunir coisas para o livro. E gratidão imensa a todos vocês, a você também, Luiz, que nos apoiou aí, ajudando a divulgar, e aí por esse convite generosíssimo de compartilhar o programa. Deixa aí o pessoal decidir, estou à disposição. A felicidade é nossa. Mais uma vez, Feliz Natal e próspero Ano Novo. Conversamos aqui com a coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lúcia Fatorelli.